Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, derramou seu sangue precioso por nós e fez com que nossos pecados pudessem ser lavados. E sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos salvos pelo Senhor e nos tornamos filhos do Senhor Deus. Conseguimos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa grande graça e bênção. Damos glórias e louvores ao Senhor Deus. Nesse tempo, nós que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando a sua palavra, estamos aprendendo a sua palavra, estamos em comunhão. Que nesse tempo agora também nós acreditamos que o Senhor Jesus esteja junto conosco. Cada um de nós, que o Senhor Deus permita a mão de graça para sustentar cada um de nós. Que o Senhor Deus permita a sua graça, a sua palavra da verdade, para que nós possamos ser renovados e reestabelecidos diante do Senhor Deus. Para que o restante das nossas vidas nós possamos viver sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes nesse local estão somente de forma online ouvindo a sua palavra, que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles. As nossas igrejas que estão pelo país, que estão espalhadas pelo mundo, estão guardando sua fé no meio da dificuldade, pregando o seu evangelho, que o Senhor Deus possa proteger os irmãos e irmãs, possa permitir maior graça na vida deles, que o Senhor Deus possa preenchê-los através do Espírito Santo. Qual seja a dificuldade, qual seja a tentação deste mundo, que o Senhor Deus permita sua graça, sua glória para as pessoas deste mundo. Que o Senhor Deus possa trabalhar no meio deles, Senhor Deus, para que nenhuma pessoa que realmente estiver no meio da dificuldade ou esteja no meio da tentação, que o Senhor Deus permita a graça necessária, porque assim eles podem ser realmente fortalecidos, para que nenhum deles se percam e através da sua mão de graça possa sustentá-los mais uma vez. Por conta da pestilência, dessa pandemia do Covid-19, nós estamos passando por diversas tribulações, mas que essa tribulação rapidamente possa acabar, para que nós possamos pregar o seu evangelho livremente, para que enquanto estivermos em comunhão diante do Senhor Deus, nós possamos trabalhar e possamos agir livremente no seu evangelho. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco. Nós oramos e pedimos diante do Senhor. E nesse tempo agora também o Senhor Deus, a sua santa palavra, a sua santa vontade, que o Senhor Deus possa manifestar para nós, que o Senhor Deus possa nos ensinar como é que nós devemos agir. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송을 해주시겠습니다. 물리치사 날 지키시네.
친히 주를 뵙기 원하네 주는 저 산 밑에 백합 빛나는 새벽별 이 땅 위에 비길 것이 없도다 이 땅 위에 비길 것이 없도다 Então vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 24, vamos ler todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós iremos ler até aqui. Então, pelo domingo de manhã. Então, nós continuamente estamos aprendendo sobre os frutos do Espírito Santo. Em João capítulo 15, versículo 3, o Senhor disse que através da sua palavra nós já nos purificamos. E agora o Senhor disse para está em mim, porque realmente estou em vós. Então, da mesma maneira, quando nós ouvimos o Evangelho e nós realmente cremos, nosso espírito é limpo. Então, como a palavra, realmente nós cremos na verdade, nosso espírito foi limpo, foi purificado, quer dizer que o nosso espírito foi purificado ao recebermos a salvação. E o Senhor, Ele prega para as pessoas que receberam a salvação de que nós devemos permanecer no Senhor, porque assim o Senhor, Ele permanece em nós. Uma criança pequena recebeu a vida a partir dos seus pais. Eles recebem o amor, o cuidado, a proteção, o crescimento, a educação. E cada momento, seja em personalidade, seja em carne, ele vai se amadurecendo. E quantos pais mais incríveis eles forem, realmente os pais desejam que seu filho possa se tornar tão incrível quanto eles. Então, da mesma maneira, nós cristãos éramos pessoas realmente que merecemos receber a perdição, mas recebemos a salvação e nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então, isso não é pelo meu próprio esforço, isso não é pela minha própria decisão. Então, agora, conforme a palavra do Senhor, Ele disse para nós permanecermos nele. Se exige o Senhor, nós precisamos estar sobre o amor, a proteção, o cuidado, o fornecimento. Quer dizer que a nossa vida de fé precisa amadurecer. Nós todos que vivemos seguindo conforme a carne, essa personalidade precisa mudar, precisa se tornar adequada como filho do Senhor Deus. Então, quanto mais nós vamos mudando, toda a nossa vivência como filhos do Senhor Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar como filhos de Deus. E é por isso que o Senhor Deus, Ele disse para nós, estamos nele. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa estar no Senhor. O que significa estar no Senhor? Uma pessoa que recebeu a salvação e ela diz que ela vive sozinha, que ela prega o Evangelho sozinha, que ela vai aprender a Bíblia sozinha, mas não é assim. Isso não é você estar no Senhor. Uma criança, quando ela nasce, ela está no Senhor. Quer dizer que ela precisa estar dentro, abaixo dos seus pais, dentro da família, para receber o cuidado, o crescimento
na família. Então, uma criança realmente não tem como partir dos seus pais. Então, cada momento mais, realmente uma criança pequena, realmente não tem como ela crescer, não tem como ela viver sem o cuidado dos pais. Da mesma maneira, uma criança pequena, ela ama os seus pais e ela não tem como partir dos seus pais, porque não tem força para partir dos seus pais. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, agora nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Mas o homem antigo, o homem anterior que está dentro de nós, ele é muito forte. É por isso que realmente uma pessoa que recebeu a salvação, pode ser que ele não permaneça dentro do Senhor. Quer dizer que ele não viva sobre o cuidado, a condução do Senhor Deus e tente viver conforme a sua própria vontade. Então, essa criança tão pequena que acabou de nascer, ela tentar partir dos seus pais e viver sozinha, é a mesma coisa. Então, uma criança pequena, ela tem toda a família observando, a cuidando, realmente permitindo toda a ajuda, dando toda a atenção, mas elas se cansar dessa atenção e de manhã e pela madrugada e realmente vamos pensar que ela foi se esgueirando e fugiu pelo buraco e saiu para casa e no meio da rua. As pessoas vão perguntar, uai, de onde que saiu uma criança, um bebê? Então eles vão denunciar para a polícia ou eles vão deixar no orfanato. Então vai acontecer um problema a partir daquele momento. Quer dizer que vai se tornar um órfão, vai se tornar uma criança perdida. Então precisa receber o cuidado, o ensinamento, a nutrição na sua casa. Mas se ela não o faz, quer dizer que não é uma pessoa normal. Da mesma maneira, o cristão ele precisa permanecer dentro da igreja. Mas a carne, por ser forte, tenta viver somente conforme a sua própria vontade. Então pode ser que isso aconteça, mas não tem como um peixe morar fora da água. Da mesma maneira, o cristão não tem como viver longe do Senhor Deus. O Senhor Deus ele já disse realmente, se nós não estivermos no Senhor, o Senhor ele disse que nós somos como varas que não se secarem e serem lançadas fora. Da mesma maneira, a vida de fé é diferente da vida religiosa. A vida religiosa você vive do jeito que você quer, mas somente chega no momento de ir para o templo ou para a igreja e você somente faz a oração ou você somente faz algum tipo de cerimônia, algum tipo de reverência a um Deus como Alá, que não existe. Então quer dizer que os cristãos da mesma maneira também vão para a igreja, louvam, ouvem a pregação e depois vivem do jeito que querem. Então isso é uma da maneira da vivência religiosa, isso não é vida de fé. Então você estar dentro do Senhor quer dizer que você está dentro do rebanho, onde você recebeu a salvação, receber o cuidado, a graça do Senhor Deus. Conforme João capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Então, a graça que nós recebemos através da salvação é única, mas a graça que nós recebemos na vida é contínua. Existe a graça espiritual, a graça carnal. É por isso que recebemos essa graça, nós vivemos conforme o ensinamento do Espírito Santo, recebemos a condução do Espírito Santo, recebendo todo o suprimento das coisas espirituais, a nossa vivência vai mudando. Então nós não vivemos conforme a carne, vivemos conforme o Espírito, vivendo como filhos adequados diante de Deus. Então é por isso que nós, quando permanecemos, quando nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós, essa pessoa pode dar muitos frutos. Então, simplesmente partindo do Senhor, nada podeis fazer. Então, da mesma maneira, realmente a vivência do cristão é evidenciar o Senhor, é estar dentro do rebanho do Senhor. Então precisa ver onde o Senhor está. Claro que o Senhor está dentro de mim, mas o Senhor que está dentro de mim, para onde que Ele me conduz? Ele me conduz para dentro de um rebanho. Assim como em Efésios capítulo 4, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo unifica. Então antes, uma ovelha partindo, realmente, uma ovelha desgarrada, partindo do pastor, vivendo conforme o seu desejo, a sua própria vontade. Mas
Agora, ao receber a salvação, ela vive dentro do bom pastor, o Senhor Jesus, dentro desse rebanho, se torna um rebanho abaixo de um único pastor, dentro de um rebanho. É por isso que após nós recebemos a salvação, após nós sermos salvos, ou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, realmente somos agradados, o Senhor Deus ele se agrada por estarmos nos deixando em comunhão. Então, quer dizer que nós, ao sermos reunidos, nós estamos em comunhão com o Senhor Jesus. É por isso que a igreja significa comunhão. Então, realmente a comunhão, a união que se chama fellowship. Da mesma maneira, realmente nós estamos dentro do Espírito Santo, nós estamos em comunhão. É por isso que naquele meio nós podemos receber toda a nutrição do Senhor, podemos receber o cuidado, a nutrição, suprimento espiritual. Porque se nós partirmos desse rebanho, nós não podemos receber o cuidado, o ensinamento espiritual. Então é por isso que dentro da igreja, realmente quando nós falamos em grego, nós falamos fellowship. Então quer dizer que é uma igreja, é uma união que não pode se separar. Se for olhar em mandarim, nós podemos ver a questão de ensinamento e de se reunir. Então quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, elas se reúnem para receber o mesmo ensinamento do Senhor. E isso é a igreja, isso é receber o cuidado, isso é a vivência de obediência do cristão dentro da igreja. Então você dizer que você recebeu a salvação, você partir dessa comunhão e viver a vida de fé, realmente não está certo. Claro que uma pessoa ela pode ser assim, mas realmente nós não sabemos se essa pessoa realmente recebeu a salvação ou não. Porque após receber a salvação, você compreender o Evangelho, você falar que recebeu a salvação, você testemunha muito bem, mas vive do seu jeito. Qual é a evidência de que você recebeu a salvação? Então, uma boa árvore dá uns bons frutos. Então, realmente, quer dizer que nós todos, já que nós somos salvos pelo Senhor, nós estamos conectados ao Senhor, nós podemos dar bons frutos. É por isso que para vermos se essa pessoa recebeu a salvação ou não, nós precisamos ver a vivência dessa pessoa, se ela permanece dentro do Senhor ou não. Então quer dizer que nós todos estamos dentro da igreja, estamos recebendo a nutrição do Senhor, estamos recebendo o cuidado do Senhor, então nós podemos dar os frutos diante do Senhor. Nós podemos dar os bons frutos. Quer dizer que isso é o trabalho do Espírito Santo. Quer dizer que nós, através da verdade, é preciso receber o cuidado, receber a alimentação, é o poder do Espírito Santo. E o nosso homem interior, cada momento mais, ele vai se aperfeiçoando em espírito. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala para nós enchermos no espírito. Quer dizer que isso é uma ordem do Senhor. Quer dizer que nossa carne, por exemplo, precisa estar saudável. Para nós estarmos saudáveis, nós precisamos comer comidas que nos é necessária, nós precisamos fazer uma determinada quantidade de exercício físico, existe uma lei. Então, se nós partirmos dessas regras, nós não podemos estar saudáveis. Então, uma pessoa estar saudável, ela pode fazer o que ela deseja, mesmo que ela precise fazer isso ou aquilo. Se essa pessoa ela estiver doente, adoecida, estiver fraca, como é que ela pode fazer aquele trabalho? Não é possível. É por isso que em Efésios capítulo 3, ele disse para que nós também precisamos fortalecer nosso homem interior através do Espírito Santo. Quer dizer que nós somos fortalecidos, nós crescemos no homem interior para podermos agradar, para podermos fazer a vontade de Deus. Então nós vivemos conforme o Espírito Santo, nós damos os frutos do Espírito Santo. Quer dizer que tudo isso se reflete dessa maneira. É por isso que nós todos precisamos nos encher do Espírito, precisamos receber a plenitude do Espírito Santo, e quem recebe essa plenitude do Espírito Santo pode dar os frutos do Espírito. Quer dizer que esses são os 9 frutos do Espírito, como nós já vimos. Então, continuamente eu estou pregando sobre os 9 frutos, eu estou continuamente pregando sobre a temperança atualmente. Essa coisa chamada temperança não é algo simples. Então tem muita coisa que nós precisamos ter temperança, que precisamos controlar. É por isso que eu preparando a palavra sobre temperança, eu não sabia que era tão vasto esse conteúdo sobre a temperança na Bíblia. Então tem muitos problemas, muitas coisas que precisamos aprender sobre a temperança. É por isso que continuamente nós estamos aprendendo sobre a temperança. Então, quanto mais frutos nós tivermos, maior a glória diante do Senhor Deus. Como em João capítulo 15, versículo 8 em diante. Realmente nós todos vivemos conforme o Espírito Santo.
Nós, quando damos os frutos diante do Senhor, isso pode se tornar glórias para o Senhor Deus. Que se nós não o fizermos, o Senhor Deus ele não pode receber essas glórias. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação, o restante da nossa vivência, o que quer que nós façamos? Comer ou beber? Quer dizer que a vivência do cristão, realmente tudo está incluso, é tudo para a glória de Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, então nós para darmos as glórias ao Senhor Deus, realmente nós precisamos ter os frutos do Espírito, quer dizer que nós precisamos viver conforme o Espírito Santo. Então é por isso que hoje também, realmente eu quero pregar sobre a temperança. Então vamos procurar Efésios capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 15, versículo 18, eu irei ler. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, quando nós precisamos receber essa plenitude do Espírito Santo, uma das necessidades, um dos motivos, é que quando nós recebemos essa plenitude do Espírito Santo, nós podemos fazer a vontade do Senhor Deus, quer dizer que nós precisamos nos atentar por completo, quer dizer que dentro da vivência do cristão, realmente ele vive, não é viver conforme a sua santa vontade, não é viver do jeito que ele deseja. O que é? Como você pode dizer que isso é a vida de fé? Então, da mesma maneira, realmente o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos agindo, em todas as coisas, realmente tudo era para a vontade do Senhor Deus, não era pela minha própria. É por isso que nós todos realmente precisamos nos atentar no que é que estamos fazendo. Quer dizer que realmente em todas as coisas que nós... Não é falar, eu vou viver só o adequado, o suficiente. Não é assim. Realmente em tudo que eu fizer, realmente eu preciso verificar. Será que é adequado como filho do Senhor Deus? Será que estou vivendo de forma adequada do Senhor? Estou vivendo conforme o Espírito Santo ou conforme a carne? Será que estou vivendo uma vivência que agrada ao Senhor Deus? Será que estou vivendo conforme a carne? Será que estou me tornando inimigo do Senhor? Então é por isso que realmente através da palavra cada um a um, nós realmente precisamos ir verificando diante do Senhor Deus de forma detalhada o que eu preciso fazer de forma detalhada, nós precisamos nos atentar. Então ele fala, realmente nós precisamos andar prudentemente, como sábios, não como nécios. Então ele fala, vede prudentemente como andais. Então nós precisamos andar como sábios, não é como nécios. Então qual é a diferença dos sábios e nécios? Existe essa comparação nesta palavra. Então como sábios, nós precisamos fazer o quê? Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Então o que eu quero pregar, realmente remir o tempo é uma coisa muito importante dentro da vivência do cristão na temperança. Então, o que é esse remindo o tempo? Se nós olharmos esse significado continuamente, ele fala que nós precisamos ganhar uma chance. O que significa ter, ganhar, fazer uma chance? Fazer uma oportunidade. Quer dizer que se nós realmente estivermos usando o tempo de forma errada, você está desperdiçando o seu tempo. Então, time is money. Tem uma palavra assim. Então, o tempo é dinheiro. É por isso que realmente quando tem pessoas que quando estão fazendo uma conversação individual, cobram por minuto, cobram por 5 minutos, cobram por 10 minutos. Tem pessoas que são palestrantes muito famosos, ganham muito dinheiro por conta de uma palestra, porque o tempo é dinheiro, então time is money. Então isso não é uma resposta certa, é uma resposta correta de certa forma, mas não é a mais adequada. Realmente time is life, quer dizer que é vida. Quer dizer que o que significa você
diminuir, realmente gastar o seu tempo. Quer dizer que vai diminuir a sua vida, vai gastar na sua vida. Então, no ano de 2021 também, realmente nós estamos vivendo no último mês do ano. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, vamos pensar que nós realmente vivemos até 70, mas pela robustez até 80. Então, quer dizer que as pessoas elas iam viver daquela quantidade de 70, 80 anos desde antigamente. Então, realmente, cada momento mais quer dizer que o tempo vai diminuindo, quer dizer que a vida vai diminuindo. Quer dizer que o tempo representa a vida, quer dizer que o tempo, a vida, ela vai sendo reduzida. Então, eu tenho uma quantidade específica de dinheiro e eu preciso gastar aquele dinheiro para uma certa coisa. Então, eu preciso guardar esse dinheiro, preciso economizar. Eu não posso sair gastando e quando precisar, como é que eu vou usar esse dinheiro? Não vou tê-lo. Então, da mesma maneira, realmente o tempo que nós temos para podermos fazer essa vontade ou fazer algo necessário, realmente nós precisamos economizar muito bem, nós precisamos remir esse tempo. Então, uma pessoa que utiliza muito bem esse tempo é uma pessoa sábia. Então, uma pessoa que gasta esse tempo de forma inesperada é uma pessoa nécia, conforme dito na Bíblia. É por isso que você gastar o tempo, então gastar, desperdiçar, vocês sabem o que é isso? Então, eles pegarem a água, passarem pelo setor de tratamento, e depois transformarem essa água em água potável e mandarem para cada casa. Então, cada casa que receber essa água pode utilizar para fazer comida, para lavar alguma coisa. Então, usa a água de forma preciosa. Então, o que acontece se não tivesse água? Vamos pensar que a encarnação ela estoura no meio do caminho e a água está vazando. Então, isso é desperdício. Isso é gasto. Então, é por isso que o tempo que nos foi dado, que o Senhor Deus nos deu, é para um objetivo. É por isso que nós olhamos em Eclesiastes capítulo 3, realmente para todas as coisas existe um tempo para se cumprir, um trabalho. Então, para o futuro, para todas as coisas existe uma validade, existe um prazo. Então, para o trabalho do Senhor Deus existe um tempo, existe uma validade, não é para sempre. O trabalho do Senhor Deus existe um período de tempo, e nesse período de tempo existe um objetivo claro a ser cumprido. Então, o Senhor ele começou a história ela não se mantém para a eternidade. A história, quando chega num determinado ponto, ela é cumprida e ela acaba. Quer dizer que ali é cumprido o objetivo do Senhor Deus. Para nós também, existe a curta vida que nos foi dada. Dentro dessa vida que nós recebemos, existe um objetivo que o Senhor Deus deseja cumprir em nós. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa cumprir esse objetivo do Senhor. Então, é por isso que essa vida aí, cada momento se diminuindo. Vamos pensar uma vida toda de uma pessoa. O Senhor Deus tem um trabalho que Ele deseja fazer para cada pessoa. Então você precisa cumprir esse trabalho do Senhor Deus. Porque se não o fizer, você está gastando, desperdiçando o tempo precioso. É por isso que você precisa o quê? Economizar esse tempo. Você precisa remir o tempo. Vamos pensar, o dinheiro que você tem no seu bolso, para você usar de forma preciosa, você precisa economizar. O dinheiro você precisa economizar mais ainda. O tempo você precisa economizar muito bem. Então, falando de outra maneira, você precisa ofertar o tempo para o Senhor. Não é utilizar do jeito que você deseja, você precisa utilizar para o Senhor. O que significa utilizar o tempo para o Senhor? Então, é por isso que isso é uma das maneiras de nós realmente termos a temperança. Não é gastar o tempo de qualquer forma, de forma vaga. Nós precisamos segurar para utilizar de forma preciosa. Então essas palavras vocês não podem ouvir e deixar sair pelo outro lado. É por isso que o tempo, uma pessoa que não sabe remir o tempo, que desperdiça o tempo, que gasta de qualquer jeito, é uma pessoa nécia. Então você se torna uma pessoa nécia. Vamos procurar Salmos 39. Palavra de Salmos 39. Salmos 39, a partir do 4 ao 5, eu irei ler. Vamos ler todos juntos.
Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Então essa é a oração do rei de Israel, Davi, orando ao Senhor. Ele está dizendo: Senhor, me faça saber realmente quão frágil é o meu dias. Então, realmente Davi é um rei impressionante. Ele, através do poder do Senhor Deus, ele matou a Golias. Ele se tornou rei de Israel. Ele conseguiu criar um reinado de paz de Israel, vencer todas as guerras. Ele é o rei mais impressionante de Israel. É por isso que na Bíblia de Israel nós podemos ver 2 triângulos que formam a estrela de Davi, de 6 pontas. Então, Davi é o rei de Israel tão impressionante que representa realmente toda a glória de Israel. Então, quando Israel estava com grande poder na mão de Davi, o que Davi ele orou diante do Senhor Deus? Ele disse: Senhor, realmente faz-me saber realmente quão frágil eu sou. Realmente faz-me conhecer a vida, o tempo da minha vida diante do Senhor. Que ele fala, realmente, eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Então, Senhor, faça-me conhecer o meu fim, faça-me conhecer os meus dias, para que eu possa ver quão frágil eu sou. Isso o Senhor Deus precisa fazer com que ele possa sabê-lo. Então, uma pessoa, ela morrendo, ela pensa: eu não vou morrer. As pessoas também pensavam sempre assim: eu não vou morrer. As pessoas saudáveis, as pessoas boas, realmente, algum dia vão morrer. Então, Davi ele pediu para que pudesse saber as suas fraquezas. Então, Napoleão ele gritou, clamou, dizendo: não existe o impossível no meu vocabulário. Então, mas nós podemos ver no fim, quando ele estava realmente na dificuldade, ele estava voltando realmente da Rússia, todo em frio, tremendo, perder a guerra, ele disse o quê? Eu fracassei, eu perdi. Então, havia muitas pessoas que realmente juraram lealdade, fidelidade para mim, mas todos eles partiram, todos eles morreram. Quer dizer que eles simplesmente não conseguiam fazer nada e morreram no meio da dificuldade. Então nós podemos ver como o homem ele é tão fraco, ele é tão arrogante. Então, mas nós podemos ver Davi, quando ele tinha a maior força, quando ele tinha o maior poder, ele disse o quê? Para o Senhor: Senhor, faz-me conhecer a minha fraqueza, a minha fragilidade, para assim depender do poder do Senhor Deus. Então, o apóstolo Paulo, de igual maneira, realmente ele tinha uma grande ordem que ele recebeu diante do Senhor Deus, mas o Senhor Deus ele fez o quê? Fez com que ele passasse por grandes dificuldades, problemas na pele, porque realmente para que ele não se tornasse arrogante. Porque quando você se torna arrogante, a graça do Senhor Deus parte dessa pessoa. Então, quando eu sou fraco, eu dependo do Senhor Deus. Então, realmente, não é porque eu sou forte que o Senhor Deus vai me ajudar. Eu preciso ser fraco. Quando eu sou fraco, quando eu me dependo completamente do Senhor, o Senhor pode me ajudar. Então, que o Senhor possa me fazer conhecer as minhas fraquezas. Que o Senhor possa me fazer conhecer as minhas dificuldades. Então, o meu fim, o meu tempo, eu preciso saber quão curto ele é, para que até esse formato fraco eu possa conhecê-lo muito bem. Então, o Senhor, ele realmente possa me fazer conhecer os meus dias como a palmos. Então, é a mesma coisa se nós pegarmos uma formiga e colocarmos na nossa mão. Aquela formiga vai andando na nossa mão, realmente é pequenininha, ela não consegue. Nós podemos controlar tudo no nosso palmo. Então, da mesma maneira, o tempo da nossa vida vai passando como se fosse um palmo. Então, em Tiago, ele já disse realmente o que é a nossa vida. Realmente é como um nevoeiro que se desvanece. Então, a nossa vida, ela é curta, ela realmente parece com um vento que vem e depois aparece. É uma névoa que só aparece e desaparece com o vento. Então, se nós olharmos para este mundo, realmente a arrogância está lá em cima. Então, cada país, realmente eles vão e constroem o prédio mais alto e eles realmente gostam de se gloriar por conta do prédio, por conta das construções magníficas que cada país faz. Então, é a Torre de Babel.
Eles pensam que vão viver durante 100.000 anos neste mundo. Então, o Senhor que está nos céus, ele rirá. Estão vindo realmente dizendo, realmente insensato. Realmente o dia do juízo do Senhor Deus está logo adiante, mas realmente como se a glória deles fosse chegar aos céus. Eles se preparam para viver 1000, realmente centenas de anos. É muito insensato. É por isso que em Isaías capítulo 5, é por isso que ele já disse, realmente nós, as pessoas que eles tentam realmente tampar todas as necessidades, precisam suprir tudo para viver neste mundo. Realmente, mesmo que esteja paz nessa casa, não existe nenhum que habitará nessa terra, porque o Senhor Deus irá destruir tudo. Então, depois o dia do juízo do Senhor Deus está tão próximo, mas as pessoas estão sonhando coisas vãs. Então o mundo é assim. Então, é por isso que nós cristãos precisamos acordar. Então, este mundo não é um lugar para nós vivermos para a eternidade. Então, tudo que o Senhor Deus ele deseja nos permitir não são essas coisas. Então, a minha vida é como se fosse realmente a palmos. Realmente minha vida não existe nada diante do Senhor Deus. É num piscar de olhos que vai passar. Então, cada pessoa realmente ela é manifesta diante do Senhor Deus. Então, antes eles dizem, eu consegui ter sucesso, consigo viver bem, isso e assado, mas é uma pessoa muito nessa. Realmente, hoje à noite, se buscares a sua alma, realmente o que tem que ser preparado, para quem será? Como em Lucas capítulo 12, foi o Senhor Jesus que já disse. Então, uma pessoa mesmo que ela acha que está bem estabelecida, bem sucedida, ela está se gloriando. Então, tudo isso é vaidade. Tudo isso é um sonho. E é por isso que nós todos precisamos saber disso antecipadamente. Vamos procurar Salmos 89, versículo 47. 89, versículo 47. 89, versículo 47. Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias beldade todos os filhos dos homens? Então, o meu tempo, como ela é curta. Realmente a minha vida, como ela é reduzida, ela é breve, não é? Quer dizer que rapidamente pode acabar. Então a vida, realmente o Senhor Deus, como Ele criou de forma tão vã, conforme a imagem do Senhor Deus, eles foram criados conforme a imagem tão preciosa do Senhor Deus, eles vivem neste mundo, mas a vida se acaba. Quer dizer que é uma vida realmente tão vã, que simplesmente acaba. Mas o Senhor Deus criou a vida dessa maneira. Mas não é somente isso. Até essa vida que nos foi permitida de forma tão curta é um processo para a eternidade. Então o objetivo que o Senhor Deus ele prepara para nós é para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Nós estamos sendo preparados para isso. Nós cristãos vivemos neste mundo. Se simplesmente vivêssemos neste mundo e tudo acabasse, realmente não teríamos diferença de qualquer outro animal neste mundo. O Senhor Deus ele não criou o homem de forma vã, mas as pessoas elas vivem para as coisas vãs. Elas perdem o coração para as coisas realmente breves, perdem o seu coração para essas coisas, então vivem como pessoas verdadeiramente nécias. É por isso que realmente, insensato, se hoje mesmo buscares a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Realmente, a qualquer momento nós podemos ir para diante do Senhor Deus. Realmente, como é que nós vamos utilizar esse tempo precioso diante do Senhor Deus? É isso que nós precisamos estar pensativos. Vamos procurar Salmos 90, versículo 9. 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Então, o homem, por ter pecado neste mundo, ele merece o juízo, o julgamento, a maldição do Senhor Deus. Este mundo
Não tem como fugir, escapar disso. No último dia, o Senhor Deus irá permitir terremotos, guerras, pestilências, fome. Então nós podemos ver como a China e os Estados Unidos eles estão num processo realmente de tensão completa. Então eles sendo países realmente poderosos do mundo, realmente querem derrubar o inimigo, querem derrubar o seu adversário. Estão com armas nucleares, armas bélicas preparadas, esperando quem é que vai atacar primeiro. É ali que se resolve. Então eu vendo ali no jornal, eu vi isso. Aparece em todos os jornais, está aparecendo sobre isso, sobre armas nucleares, continuamente. Então, esses países poderosos, eles têm armas nucleares tão grandiosos. Realmente quando aconteceu a última guerra, não depende de quem vence e quem perde. Realmente todo mundo vai morrer. Mas o que eles estão afirmando no momento? É de que cada país poderoso, a potência do mundo, eles estão disputando economicamente. Então eles estão falando, quem atacar primeiro vence. Então para nós também é a mesma coisa. Se nós olharmos a Coreia do Norte, está cheio de armas nucleares. Então eles estão dizendo que tem armas continentais que podem atacar até os Estados Unidos. Até os Estados Unidos sabem disso. Então será que eles ficam parados falando, ah, pode me matar? É desse jeito? Não é. Então se a Coreia do Norte disparar essas armas nucleares contra nós, os aliados, a Coreia do Sul rapidamente vai acabar. Nós todos vamos ser destruídos rapidamente com armas nucleares. É porque vocês ouviram as notícias recentes. Então, os Estados Unidos, eles querem colocar mais armas nucleares táticas, realmente estratégicas. Por quê? Que quando a Coreia do Norte resolver atacar, eles vão atacar primeiro. Será que a Rússia, a China vai ficar quieta? Não vão ficar. Então, quando acontecer em um lugar começar, o mundo vai acabar. Nós estamos vivendo nesse tipo de momento. Realmente algo que era inimaginável antigamente. Realmente, como já foi dito pelo Senhor, realmente nação contra nação, realmente país contra país. Realmente eles vão se levantar. Existe um cenário bem específico de como acontecerá o fim. Isso não vai acontecer no futuro longínquo. Isso vai acontecer no nosso dia. Realmente o que vai acontecer conosco? Realmente fome. Nós podemos ver as pessoas por elas viverem, elas necessitam da comida, mas o Senhor Deus ele vai tomar a alimentação. Então os terremotos. Então o Senhor Deus ele vai balançar esse chão, quebrar o chão. Então o chão todo vai tremer. Então se nós olharmos em Apocalipse, realmente grandes castelos eles vão ser derrubados. E haverá o que? Pestilências. Então nós estamos sentindo muito bem. Então o mundo todo por conta da pandemia. Então quando chega esse tipo de momento, realmente nós podemos ver que antigamente existia pestilência, mas não passava de forma realmente mundial. Era somente no continente, mas agora essa pestilência se passou pelo mundo todo e agora nem sabemos quando é que vai acabar. Então, realmente esse processo de guerra, essas pestilências, esses terremotos, fome, pestes, todas essas coisas são sinais do fim. Então quer dizer que o fim está já iniciado. Mas as pessoas ainda estão falando, será? Será? Então as pessoas vivem dependendo desse será. É por isso que nós precisamos acordar. Então todo o nosso dia realmente está o que? No dia do juízo do Senhor Deus, da ira do Senhor. Então é por isso que nós cristãos realmente não temos uma maneira de podermos fugir disso. Claro que com certeza, mesmo que o mundo todo realmente se estremeça, caia, realmente nós temos uma maneira de refúgio, de fugir ao quê? Os céus. Nós iremos para o céu. É por isso que nós não nos preocupamos. Mas ficar igual às pessoas deste mundo, realmente estar no meio desse juízo, da ira do Senhor Deus, tentar viver do seu próprio jeito, isso não está certo.
Então, realmente, a nossa idade vai para 70, realmente pela robustez, a 80. Mas a vida realmente se passa rápido, realmente nós logo vamos voando. Quer dizer que num instante nós iremos passar voando. É por isso que o tempo que nos foi dado realmente passou muito rapidamente. É por isso que esse tempo precioso que nos foi dado, realmente como que ela está sendo reduzida? Ela está passando tão rápido. Claro que vamos voando, mas para onde que vamos voando? Então nós cristãos, o restante das nossas vidas, nós precisamos viver para a vontade, para a glória do Senhor Deus. Nós precisamos utilizar nosso tempo de forma preciosa. Então, para a glória, para a vontade do Senhor Deus, não temos muito tempo. Porque realmente a vida que nós temos agora, nós não podemos desperdiçar de qualquer jeito. Nós não podemos deixar se gastar, se perder. Nós precisamos servir, nós precisamos ofertar ao Senhor, utilizar de forma preciosa. É por isso que Atos capítulo 18, ele disse que realmente todo este mundo, realmente o Senhor Deus, ele fez de uma única descendência, de Adão. Quer dizer que todos, através de um Adão, eles foram feitos, não é mesmo? O homem e o macaco, eles fazem da mesma descendência? Claro que não. Realmente, o Senhor Deus, ele criou todo este mundo em uma única descendência e fez com que eles vivessem neste mundo. O Senhor Deus, ele já decidiu o tempo, a validade para cada um deles. Então, realmente, o Senhor Deus realmente já preparado o tempo da vida das pessoas. Quer dizer que o Senhor Deus, ele preparou uma história, ele preparou já um prazo para os homens. Ah, é até aqui. Então, é para viverem até aqui. É por isso que nós todos, através da Bíblia, nós estamos sabendo do nosso limite. Nós precisamos viver dentro desse limite, dentro desse prazo. Nós precisamos viver dentro do plano de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 11, realmente o Senhor Deus, em cada tempo, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas de forma realmente admirável, bonita, para depender das coisas espirituais, das coisas eternas. Então, deu o coração de buscar as coisas eternas. Então, neste mundo vão, neste mundo que está para se acabar, nós estamos vivendo neste mundo. O Senhor Deus, ele nos deu o coração de buscarmos as coisas eternas. Então, nós somos criados conforme a imagem do Senhor Deus, quer dizer que o Senhor Deus, ele nos deu o Espírito para vivermos conforme a sua vontade. A carne busca as coisas, bens, materiais, carnais, visíveis aos nossos olhos, mas o nosso homem interior, ele busca as coisas eternas, as coisas dos céus. Então é por isso que nesse mundo realmente tão vão, realmente nós estamos vivendo neste mundo que está para algum dia para acabar. Mas nós somos pessoas que estamos vivendo para a eternidade. Nós temos o coração de buscar a eternidade. O Senhor Deus nos permitiu esse coração. O Senhor Deus nos permitiu a vida eterna. O Senhor Deus nos permitiu a esperança eterna de entrarmos no seu reino. Mas então, uma pessoa que recebeu a salvação, ainda ter os desejos em relação a este mundo, não conseguir jogar fora, ainda ter seu coração preso a essas coisas, será que isso está certo? Então é por isso que nós todos, realmente o trabalho que o Senhor Deus faz, realmente é prepararmos o povo seleto do Senhor Deus para entrar no seu reino. Nós somos o povo do Senhor Deus. E de igual maneira, nós todos, o Senhor Deus, ele nos permite um trabalho eterno para ser feito. Como em João capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus, ele já disse que o meu Pai, ele trabalhou até hoje. Realmente eu também trabalho até agora. Realmente ele salva os pecadores que estão indo para a perdição para entrarem no reino dos céus. Então o Senhor Deus, ele faz esse trabalho e eu também faço esse trabalho. Como o Pai realmente salva os mortos, eu também salvo a quem quero. Como o Pai salva a quem quer, realmente eu posso salvá-lo também. Realmente quer dizer que isso é tudo dentro do plano do Senhor Deus. Realmente precisa salvar muito mais espíritos e o Senhor Deus, ele deixou esse trabalho na nossa mão. Nós nos encarregamos disso. Qual é o objetivo de nós estarmos vivendo neste mundo? É porque nós não podemos morrer ainda? É por isso que vivemos? É porque tem um trabalho que eu preciso fazer? Existe algum desejo no mundo? Não é por isso.
Então, como o apóstolo Paulo já havia dito, realmente nós estamos trabalhando diante do Senhor Deus, nós como pessoas que trabalham pelo Senhor. Então, nós somos pessoas que trabalham para o Senhor. Então, nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos trabalhando para as coisas espirituais, nós estamos trabalhando para as coisas dos céus enquanto vivemos este mundo, enquanto vivemos numa constante chamada tempo, nós estamos vivendo para a vontade do Senhor Deus. Existe muito trabalho a ser feito. É por isso que vamos procurar 1 Pedro capítulo 4. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 4. Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4. A partir do versículo 2. Eu irei ler para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o que quer dizer agora aqui? Então, para que no tempo que vos resta na carne, após recebermos a salvação, agora o tempo restante que nós temos, nós vivemos para o Senhor. E enquanto nós vivemos para o Senhor, existe o sacrifício, existe o sofrimento. E para isso, realmente nós não podemos mais buscar as coisas deste mundo, as coisas carnais, mas nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Então, antes de recebermos a salvação, nós vivíamos conforme os desejos dessa carne, nós vivíamos seguindo os desejos da carne. Então, mas agora nós não seguimos mais a vontade da carne, a vontade dos homens, mas nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, para vivermos o restante do nosso tempo, da nossa carne para a vontade do Senhor. Qual é o tempo restante das nossas carnes? Como é que vocês calculam? Realmente não resta muito. Ainda resta muito tempo. Será que eu posso soltar meu cinto, sentar e agora estar com calma, falar, nossa, agora dá vontade de viver? É assim? Não é. Realmente o tempo que nos foi dado não é longo. O tempo precioso que nos é dado, realmente precisamos utilizar cada um a cada seu tempo. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor Deus. Nós precisamos viver conforme o Senhor Deus. É por isso que nós precisamos saber qual é a santa vontade do Senhor Deus, como é que eu posso agradar ao Senhor Deus, qual é a vontade do Senhor Deus, o que é para a glória e a vontade do Senhor Deus. Eu preciso viver o restante do meu tempo dessa maneira. Então quer dizer que realmente a vontade do Senhor Deus se faça na terra como no céu. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu neste mundo para cumprir a sua salvação nos céus. Então da mesma maneira, realmente a vontade do Senhor Deus não se encerra ali com a salvação. Existe um trabalho do Senhor Deus, como você é cumprido nos céus, precisa se cumprir na terra também. Realmente nós precisamos orar. E nós somente oramos? Não, nós também precisamos, como salvos, que nós recebemos pela vontade do Senhor Deus, nós ainda precisamos fazer esse trabalho para as pessoas que ainda não receberam a salvação. Essa é a vontade de Deus. Realmente a vontade do Senhor Deus é para que até os pequeninos eles não se percam. Eu preciso fazer essa vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele cumpre esse evangelho, essa sua vontade, pelas pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que o Senhor Deus ele deseja que muitos mais espíritos possam receber a salvação. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, ela está com a boca fechada. Ela não faz nada pelo evangelho. Não existe sacrifício. Não existe sofrimento pelo evangelho. Ele somente vive pela sua própria vontade. Como é que uma pessoa ela pode viver para o Senhor dessa maneira? Não é possível. Agora, o tempo restante dessa carne, como é que ela irá viver? Enquanto está cumprindo essa santa vontade do Senhor Deus, agora o tempo restante que nós temos, realmente quando nós estivermos diante do Senhor Deus, realmente toda essa glória que o Senhor Deus irá nos permitir está realmente diretamente conectada. E é por isso que nós, quando recebemos a salvação, recebemos sem nenhum valor a ser pago através de nós. Nós recebemos através somente da graça. É por isso que desde o momento que recebemos a salvação até irmos diante do reino do Senhor Deus, nós temos uma ligação direta, uma conexão direta com o Senhor Deus, de como é que nós vivemos. É por isso que Romanos capítulo 8, nós recebemos sofrimento junto com o Senhor para podermos receber a glória com o Senhor. Realmente esse sofrimento que nós temos agora, realmente é incomparável com a graça, com a glória que iremos receber posteriormente.
É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, agora está dentro de Cristo, realmente ele tem o reino do Senhor Deus como herança. Tudo isso se chama glória. Então é por isso que nós cristãos realmente precisamos sofrer junto com Cristo para podermos receber a glória com Ele. Então, realmente, como é que nós podemos receber esse sofrimento junto com o Senhor? Realmente, dessa maneira, define se nós podemos receber a glória ou não. Realmente, uma pessoa que recebeu a salvação, ela fala: só receber a salvação, para que eu vou desejar o galadão? Para que eu vou desejar a recompensa? É só sentar ali no fundo. Será que é assim? Se nós mesmos fomos hoje para o Senhor, daí eu vou pensar: eu fiz muito bem em fazer isso para ir vir ao céu? Não é. Realmente, você vai se arrepender para a eternidade. Como este mundo realmente é tão vão, realmente que desejando perder no meu coração o meu tempo para as coisas deste mundo. Realmente eu vivi de forma tão realmente vaga neste mundo por conta das coisas deste mundo. Quando você for para o céu, você vai perceber. Então, realmente, se nós olharmos para as pessoas que vivem para o seu próprio desejo, nós podemos ver se essa pessoa realmente é uma pessoa que recebeu a salvação? Será que essa é uma pessoa que vive pelo Senhor? Realmente nós podemos chegar a questionar isso. Então, porque você receber a salvação, você recebeu, mas se você vive pelo seu próprio desejo, você vive para a sua própria vontade, o Senhor Deus não vai deixar quieta a vida dessa pessoa. Com certeza o Senhor Deus vai permitir um castigo muito medonho. O Senhor Deus vai fazer com que essa pessoa passe por uma grande vergonha diante do Senhor Deus. Então, porque realmente nós todos, quando fomos diante do Senhor Deus, realmente na Bíblia já está escrito diversas vezes que nós iremos receber o quê? O castigo diante do Senhor Deus, a vergonha diante do Senhor Deus. Mas ainda as pessoas não acordaram. Então, o sofrimento momentâneo que nós temos agora realmente é incomparável com a glória que nós iremos receber nos céus. Então, caso hoje, realmente, se eu investir, por exemplo, 10 mil reais, daqui a 3 anos, ele fala que vai me dar 10 milhões. 100 milhões. Uma pessoa não tem como realmente prometer uma coisa dessa, mas o Senhor Deus, ele pode. Então, o sofrimento que nós iremos receber temporariamente realmente é muito pequeno. É por isso que em 2 Coríntios, realmente ele já disse que o sofrimento que nós iremos receber é temporário. Realmente é muito pequeno. Ele realmente é feito para que nós possamos receber as coisas eternas, a glória eterna. Quer dizer que é uma coisa grandiosa que está nos céus, mas mesmo assim nós não queremos. Então, o Senhor Deus é um Senhor que realmente cumpre a sua promessa. Mas se mesmo assim eu não conseguir crer, então não tem o que fazer. Porque o Senhor, ele ter morrido na cruz, ter lavado os nossos pecados, as pessoas falam: eu creio nisso e não sei o que. Mas enquanto vive neste mundo, realmente o Senhor Deus, ele já prometeu dizendo que estará conosco. Realmente o tempo restante das nossas vidas neste mundo. Realmente o Senhor Deus, ele já disse que não irá se permitir uma grande glória. Realmente, mas nós não conseguimos crer nisso. Algumas coisas eu creio, outras coisas eu não consigo crer. Então você ter desconfiança de Deus é pecado. Vocês precisam saber disso. Então, o Senhor Deus é um Senhor santo. Então realmente tudo que ele já prometeu, ele cumpre. Então é por isso que nós todos, realmente o tempo restante que nós temos agora, realmente não é para vivermos conforme os desejos da nossa carne. Não é para seguir conforme os prazeres dessa carne. Nós estamos vivendo somente para sofrer junto com Cristo. Nós precisamos desejar sofrer com Cristo. Quer dizer que isso se chama temperança. Realmente eu controlar o que eu desejo fazer. Então, se eu tenho a minha carne que deseja fazer isso, aquilo, realmente eu não devo fazer se não for a vontade de Deus. Mesmo que a minha carne não queira fazer, se isso for a vontade do Senhor Deus, isso é temperança. Então, para uma pessoa que vive dessa maneira, existe a glória do Senhor Deus, que o Senhor irá retribuir. Então, o Senhor Deus realmente ele permite a sua graça, a sua glória para todas as pessoas que têm essa temperança, realmente que conseguem sustentar, conseguem suportar em todas as coisas, controlar. Então, um atleta da Olimpíadas, ele receber a medalha de ouro para ganhar no campeonato, será que ele só brinca ali e depois ele ganha o prêmio? Não, não é assim, não existe isso. Realmente, quanto que ele sofre, quanto que ele se dedica para receber essa glória tão grandiosa. Realmente uma pessoa que irá receber um galardão tão grande, uma recompensa tão grande,
Realmente não pode pensar, ah, algum dia o Senhor Deus vai me permitir isso. Realmente é assim? Não, não é. Realmente não existe isso. E é por isso que nós não devemos esquecer dessa verdade. E esse tempo precioso que nos foi dado, nós precisamos utilizar de forma mais preciosa, de forma mais importante. Se olharmos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus, para nos salvar, para nos fazer esse trabalho, Ele fez todo esse trabalho para se tornar um exemplo para nós também. É para nós entrarmos na glória. Se nós olharmos para Moisés, para receber toda essa grande glória diante do Senhor Deus, ele desejou bem mais a recompensa diante de Deus nos céus do que os tesouros do Egito. Então ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ele sofreu somente pelo Cristo que estava por vir. Esse sofrimento realmente era maior do que toda a herança e tesouros do Egito, que realmente em um instante serão apagados. É por isso que a glória que o Senhor Deus irá nos dar é eterna. Moisés creu nisso. É por isso que ele decidiu receber todos a recompensa nos céus do que os tesouros do Egito. Se Jesus fez a mesma coisa, o apóstolo Paulo fez a mesma coisa, nós também precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos seguir atrás. Mas uma pessoa que diz que recebeu a salvação, se ele vive adequadamente, ali, só no seu conforto. Então, se olhamos isso, será que realmente recebeu a salvação? Quando formos para o céu, realmente vamos ver quem recebeu a salvação. Então, ele vai, vive adequadamente peca também. Mas mesmo assim recebeu a salvação? Vai vivendo de forma no suficiente, no limite, e você diz que você recebeu a salvação? Então é por isso que agora, realmente nós cristãos, após recebermos a salvação, nós precisamos pensar nos bens que nós recebemos. Então, a temperança em relação aos bens que nós temos é muito, muito importante. 1 Timóteo, capítulo 6, vamos procurar. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 10, eu irei ler. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 10, eu irei ler. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, quando nós vemos aqui, então, o apóstolo Paulo ele está nos dando um grande ensinamento. Então, o que é esse coração que nós temos aqui? Realmente você precisa saber a sua quantidade, você precisa se contentar com a sua necessidade. Então esse é o seu coração, de você ter o coração do ganho de piedade com contentamento. Do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4. Então ele já disse que ele realmente já passou por fome, por dificuldade, uma vez já se sentiu farto, já esteve realmente em riqueza. Então foi bem variado. Tinha momentos que estava satisfeito, mas ele não satisfez com isso. E também tinha vezes que quando estava com fome, ele também soube como passar.
por aquela fome. E ele não se sentiu desamparado, triste. O que tinha para entregar para o Senhor Deus, ele entregou para o Senhor. Quando era dificuldade, ele se contentava com o Senhor. Ele aprendeu a ter o grande ganho, a piedade com contentamento. Esse é o coração. Esse é o coração contente. Quando você tem esse coração contente, isso se torna realmente um grande benefício para o cristão futuramente. Você se alegrar, você se satisfazer no Senhor. É por isso que quando nós vivemos neste mundo, recebemos a salvação. Claro que tem pessoas mais ricas do que nós, mas também tem pessoas bem mais pobres do que nós. Tem pessoas muito mais pobres do que nós. Então quando nós olhamos para as pessoas pobres, nós vamos pensar que nós vivemos bem. Mas as pessoas gostam de comparar com as pessoas que vivem melhor que eles e falam: nossa, por que eu sou tão pobre? Por que eu não tenho isso? Ah, eu quero viver bem também. Então a pessoa não se satisfaz com o Senhor Deus. Então as pessoas sempre têm a cobiça sem fim neste mundo. Então todo mundo tem esse desejo de querer ter algo próprio, ter uma propriedade, ter os seus bens. Mas esse desejo exagerado se torna um pecado. Esse desejo realmente exagerado, você precisa controlar, precisa ter temperança nisso. Você ficar se comparando com pessoas que vivem melhor que você querer seguir a vivência dessas pessoas. É a mesma coisa que um pardal querendo ser um cisne. Não faz sentido. Como é que pode viver a vida de fé dessa maneira? É impossível. Então, como o Senhor Jesus era pobre, vocês sabem, não é? O Senhor Jesus, quando ele nasceu no estábulo. Ele nasceu na manjedoura de um estábulo. Durante 30 anos ele cresceu como um filho pobre de um carpinteiro. Ele viveu 3 anos e meio sem lugar para dormir, repousar a sua cabeça. Certas vezes passou fome, certas vezes não tinha lugar para dormir. Então ele dormiu no meio do orvalho, no meio do frio, nas montanhas. Não tinha lugar para morrer e ele morreu numa cruz. Já viu uma pessoa mais pobre que o Senhor Jesus? O que aconteceu com os discípulos que seguiam o Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, ele ficou com fome, com sede, com todo cansaço. Então ele fracassou por ter acreditado no Senhor Jesus, não é? Então, mas o apóstolo Paulo diz, realmente nós parecemos pobres, mas nós temos todas as coisas. Nós parecemos pessoas que estamos na dificuldade, mas nós somos pessoas vivas. Nós parecemos mortos, mas estamos vivos diante do Senhor. Então, os cristãos, ao serem comparados com as pessoas do mundo, realmente são pessoas estranhas. O Senhor Jesus também viveu assim. Os apóstolos também. Todos os discípulos do Senhor Jesus também. Até os apóstolos que foram atrás viveram desse jeito. O que o Senhor quer nos dar não são coisas deste mundo. Não são coisas visíveis, coisas carnais, coisas de bens deste mundo. Mas por que será que nós temos tanto desejo pelas coisas deste mundo? Por quê? Então nós precisamos controlar, precisamos ter temperança nisso. Então ele fala, quando nós temos piedade com contentamento, realmente isso se torna o quê? Realmente sempre nós estamos contentes. Então nós nos mantemos felizes, suficientemente satisfeitos, porque nós estamos no Senhor. Nós nos tornamos contentes nisso. Então nós não trouxemos nada para este mundo. É por isso que nada poderemos levar. Já que não tem nada que eu trouxe para este mundo, na hora de ir também eu não vou levar nada. Isso é algo lógico. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 5 também, nós nascemos nu neste mundo.
É por isso que realmente também na hora de partir nós iremos partir do jeito que nós vemos nu. Realmente nada poderemos levar. Então nada podemos levar. Então, já que eu não consigo levar nada, mas claro que dentro de nós existe a vida eterna, a esperança é eterna. Então se nós temos isso, nós precisamos nos agradar com isso. As coisas deste mundo realmente são um nevoeiro que vai se passar. É como se fosse um orvalho que cai sobre as plantas. É realmente como um cântico que já aparece. Então, mesmo sabendo, mas por que as pessoas têm tanto desejo por as coisas deste mundo? A cobiça não termina. Então não trouxemos nada, é por isso que nada levaremos. Nós realmente precisamos nos contentar com o sustento que temos, de cobrir e vestir. Então, um lugar onde eu posso deixar a minha cabeça, se tem um lugar onde eu posso dormir. Então, seja lá tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, eu preciso me satisfazer com isso que tenho. Então, quando nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus ele nos dá o que é necessário. O Senhor Deus nos enriquece, nos empobrece. O Senhor Deus tem vezes que nos eleva, nos exalta, tem vezes que nos rebaixa, nos reduz também. Como quer que eu me encontre, eu preciso estar no Senhor. O cristão, os seus pequenos bens realmente é maior do que a riqueza dos ímpios. Eu me contentar, eu servir ao Senhor Deus, é maior do que toda riqueza, mas que não serve ao Senhor Deus. Então existem várias palavras em Provérbios, realmente mesmo em pobreza, eu preciso servir ao Senhor. Em pobreza, quando eu vivo obedecendo ao Senhor, é a pessoa mais rica que existe, não é mesmo? Se nós olharmos para este mundo, os desejos, esse mundo todo já se passou. Somente aqueles que vivem para o Senhor, eles vão permanecer para sempre. Nós podemos dizer que toda a honra, toda a glória, todos os desejos deste mundo, riqueza, poder, vão se apagar, vão sumir. Somente aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus vão se manter em eternidade e entrarão em glória. Então por que é que nós precisamos olhar para as coisas do mundo? Por que é que nós estamos fixando nosso olhar para o mundo? Você perdeu o coração para as coisas deste mundo? Quer dizer que você está desprezando que o Senhor Deus está conosco. Você tem desconfiança do Senhor. Então, se temos o que comer, o que vestir, nós precisamos agradecer. Então, no versículo 9, ele já disse, realmente, aqueles que desejam as riquezas, desejam se enriquecer, eles vão cair para onde? Para a perdição e ruína. Então, as pessoas que desejam ser ricos, eles caem em tentação. As pessoas que querem passar do seu limite. Eu vou me enriquecer, vou ganhar dinheiro. Eu quero viver como um rico. Então, precisa ser assim? Então, o Senhor ele não está dizendo para você não fazer nada. Então, mesmo que sejamos pobres. Então, o que quer que seja, eu preciso agradecer, eu preciso viver pelo Senhor. Então isso precisa ser o objetivo da minha vida. Então isso é a glória que o Senhor Deus ele deseja me dar. Eu preciso olhar para essas coisas. Então, aqueles que querem se enriquecer, eles vão cair aonde? Na tentação e em laço. E em muitas concupiscências do diabo. Durante 3 anos e meio, Judas Iscariotes que estava seguindo o Senhor Jesus. E ele ia só com seu saco de dinheiro, juntando dinheiro, ia juntando dinheiro e dinheiro. Ele era um homem que amava ao dinheiro. Então, o diabo entrou dentro do coração de Judas Iscariotes e colocou o coração de querer vender o Senhor Jesus. Então, se olharmos em João capítulo 13, nós podemos ver que o diabo colocou o pensamento de vender o Senhor Jesus. Se olharmos no versículo 27, disse que o diabo entrou dentro do coração dele para vender ao Senhor Jesus. Ele vendeu o Senhor Jesus em 30 moedas de prata. Então, o Senhor Jesus é um senhor para ser vendido por um homem como Judas Iscariotes? Não tem como. Judas Iscariotes vendeu o espírito dele. Ele não vendeu o Senhor Jesus.
É muito nécio uma coisa dessas. E é por isso que agora, realmente, os bens que você tem, você precisa saber realmente ter essa temperança, o controle. É algo muito, muito importante para a nossa vida de fé. Vamos procurar Hebreus capítulo 13. Nós temos mais alguma coisa para ver no 1 Timóteo. Vamos ver. 1 Timóteo capítulo 6 primeiro. Versículo 9 primeiro. Mas o que querem ser ricos caem em tentação e enlacem em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então eles falam, submergem os homens na perdição e ruína. Tem muitas concupiscências loucas e nocivas. Então, esse desejo em relação aos bens, o diabo ele vai utilizar muito bem. Ele vai te pescar. É como se fosse uma isca. O que é isca? A isca é o que? O peixe olha e gosta daquilo. Ele vai atrás. E quando o peixe morde, você vai lá e puxa ele para cima. Então quando você tem o desejo em relação às coisas deste mundo, então precisa saber que nós estamos o quê? Sendo pescados pelo diabo. Então caiu os desejos lascivos nas coisas deste mundo. Então foi pego nos desejos, na isca do diabo. Então você vai cair o quê? Na perdição e ruína. Então uma pessoa que recebeu a salvação, ela ter caído para as coisas deste mundo, realmente é coitada. Realmente eu não fico pensando, só essa pessoa falar, ele enriquecer porque só porque disse que recebeu a salvação começou a se enriquecer, isso não é salvação. Realmente o Senhor ele disse para você viver pelo Senhor que o Senhor te enriquece ou coisa do tipo, não é isso. Realmente o Senhor Jesus ele morreu, e ressuscitou e nos deu uma esperança viva, uma esperança do reino dos céus, incorruptível, incontaminável, imutável, para nós termos a esperança de entrarmos no reino dos céus. Então nós quando recebemos a salvação, nós ganhamos uma esperança viva, nós temos uma esperança nova. A esperança deste mundo é morta, não é esperança viva. Então é somente um desejo do mundo, é somente uma esperança no mundo, é realmente só um desejo. É só uma expectativa, na verdade. Então realmente nós temos essa esperança incorruptível, imutável. Por quê? Realmente é do reino dos céus, de subirmos aos céus. Nós temos esse desejo de entrarmos na glória eterna, na esperança dos céus. É isso que o Senhor, é para isso que o Senhor nos salvou. Mas se você não deseja essas coisas, você somente busca os desejos deste mundo, será que essa pessoa realmente é uma pessoa que recebeu a salvação? Não, não é. A salvação que nós recebemos uma vez é para a eternidade. Então o Senhor, ele lavou nossos pecados para a eternidade. Nós temos certeza disso. Algumas pessoas receberam essa graça da salvação diante do Senhor Deus, mas elas adicionam as obras, o desejo delas, é por isso que dizem que vão para o céu. Isso é o que? Outro evangelho, isso não é o evangelho puro. Então uma salvação é uma eterna salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa ter a evidência da salvação. Tá, após receber a salvação, eu não estou dizendo que se vocês errarem, vocês vão para o inferno. Não podem confundir uma coisa dessas. Então, eterna redenção, uma eterna salvação, mas as pessoas usam disso e falam, nossa, então eu posso viver só o suficiente que eu vou para o céu do mesmo jeito, né? Não, mas isso é você desprezar a graça de Deus. Então, essa grande salvação que o Senhor tem permitido. Então, é uma pessoa que considera como se fosse algo fajuto, algo descartável. Então, as pessoas que buscam as coisas deste mundo realmente irão para o inferno eterno. Então o cristão ele viver neste mundo, realmente existe o que? A promessa eterna diante do Senhor Deus. Então eu acredito que vai se definir realmente quando o Senhor vier, se essa pessoa vai para o céu ou não. Acho que só nessa hora que vamos saber mesmo. Então, aparecem muitas palavras assim na Bíblia. Então, realmente nós precisamos testar, nós precisamos confirmar, verificar se nós estamos na fé. Como em 1 Coríntios capítulo 13.
Nós precisamos confirmar, precisamos verificar se nós estamos na fé. Como é que nós fazemos isso? Realmente refletindo a nossa vida através da palavra. E eu ter essa evidência de que eu sou cristão que nasci de novo. Realmente tem esse livro. Eu escrevi esse livro, realmente, que é a pregação em um livro. Realmente existe uma evidência do cristão ter recebido a salvação. Então nós podemos ver que as pessoas deste mundo, que elas têm o amor ao dinheiro, é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos de muitas dores. Aqui na Bíblia não está falando para você não ganhar dinheiro, ele está falando para você não amar o dinheiro. Você não se apegar ao dinheiro. Então você se apegar ao dinheiro, você amar o dinheiro, quer dizer que se torna o que? Raiz. A raiz de toda espécie de males. Quando a raiz é errada, vai dar frutos ruins. Então, o que é a raiz? Das pessoas que amam esse dinheiro. Quer dizer que dali todo o pecado vai surgir. Daquela raiz. Então quer dizer que todo o pecado ele vem a partir daquele desejo de buscar o dinheiro. É mentir, engana, você rouba, você desobedece a palavra do Senhor Deus. Não consegue viver conforme a vontade do Senhor Deus, vive de forma enganosa, pecaminosa, engana os irmãos. Então, vários tipos de pecados saem disso. Realmente ele se torna a raiz dos males. Então, as pessoas que buscam essas coisas, as pessoas que buscam o dinheiro, elas são enganadas, tentadas pelo diabo. Então quer dizer que eles se feriram, eles caíram, transpassaram a si mesmos em muitas dores por conta deste pecado. Quer dizer que eles partiram dessa fé de dependerem do Senhor. Eles pensam que o dinheiro guarda a vida deles, o dinheiro protege o futuro deles, o dinheiro garante a vida. Isso está errado. Então, mesmo sabendo. Então, eles partiram realmente o quê? Em muitas dores. Transpassaram assim, a si mesmos com muitas dores. Quer dizer que eles estão ferindo a si mesmos. Eles estão condenando a si mesmos. Daí, é praticamente um suicídio. Você ficar se ferindo é uma prática de um suicídio. Porque você não consegue acreditar na promessa do Senhor Deus. O Senhor Deus disse o quê? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se olharmos o versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam boamente e sejam comunicáveis. Então aqui ele fala o quê? Realmente os ricos deste mundo, o que se refere? Quer dizer que dentre os cristãos, aqueles que estão um pouco ricos, aqueles que desejam se enriquecer também estão inclusos aqui. Algumas pessoas, elas realmente são ricas, mas tem outras pessoas que são pobres, mas elas falam: eu vou me tornar rico, eu quero me enriquecer. Então, para eles, o Senhor já disse, realmente não tenham coração altivo. Então, porque quem tem bens fica com o coração altivo. Eles desprezam os pobres, olham de cima para baixo. Ele fala: eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou rico por conta disso. Mas por que aquelas pessoas bobas realmente são tão pobres daquele jeito? Pode pensar desse jeito. Claro que tem um motivo dessa pessoa ser pobre, mas se nós olharmos na Bíblia, o Senhor Jesus era o mais pobre dentre todos. Então só porque uma pessoa é rica, ela pode olhar de cima para baixo para uma pessoa que é pobre? Pode desprezá-la? Realmente um rico, ele precisa agradecer por estar sendo realmente rebaixado. E o pobre, realmente ele pode ser exaltado diante do Senhor Deus, dependendo de como ele vive. Realmente, o Senhor já disse para não ter o coração altivo. Ele disse para não ter o coração para as coisas deste mundo vãs. Então, os bens, eles têm asas. Eles realmente algum dia vão se perder. Se olhamos em Provérbios capítulo 23, ele disse para nós não nos esforçarmos em tornar ricos. Nós precisamos... Porque nós podemos ver que os desejos deste mundo realmente têm asas como o gavião, e ele algum dia vão voar, algum dia vão partir.
Então pode ser que um rico ele se empobreça rapidamente, pode ser um bem que não tenha realmente nada depois. Então tem outras pessoas que falam, é só amarrar os seus bens, não é? É comprar imóveis, para elas não voarem. Eu vou segurar esse imóvel para ele não ir embora. Ah, o Banco da Coreia, Banco Central da Coreia, Nacional da Coreia, ali é só comprar ouro e deixar guardado nos cofres, que nem ladrões vão poder entrar. Pensam desse jeito? Então se for assim, os ratos vão levar. Então ele que vai vir voando. Realmente é muito insensato pensar assim. Tudo aquilo lá que você juntou é seu? O Senhor ele já disse que realmente, se hoje mesmo te buscares, realmente o que tem ajuntado, para quem será? Realmente será que é seu? Então tudo precisa estar no Senhor Deus, realmente que permite todas as coisas. Nós não podemos deixar os nossos desejos para as coisas deste mundo, para os bens. Quando nós vivemos para o Senhor, realmente o Senhor ele vai nos dar tudo que nos é necessário. Então nós precisamos saber que todas as coisas estão em nós. O Senhor ele já nos prometeu tudo. Então em todas as coisas o Senhor ele já disse que nos daria. Realmente nós precisamos deixar essa esperança no Senhor. Como no versículo 18, nós precisamos fazer o quê? Fazer o bem, enriqueçam em boas obras, repartam em de boa mente e sejam comunicáveis, entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que o Senhor possa apoderar da vida eterna. Se nós olharmos o rico ele se enriquece, ele se satisfaz, ele se contenta somente na própria riqueza, mas não é assim, ele precisa repartir, precisa ajudar os pobres, precisa ajudar aos outros. Realmente aquele que gosta de compartilhar, aquele que gosta de enriquecer em boas obras. Então tem um objetivo do Senhor Deus ter dado aquela riqueza para este homem. A água precisa fluir, não pode ficar parada, senão apodrece a água. Então uma pessoa que deseja realmente repartir, aquela que gosta de compartilhar, fazer o bem. Então quer dizer que você precisa o quê? Realmente ceder, ter piedade para ajudar. Então isso é bom para o futuro para essa pessoa. E isso é um bom fundamento para o futuro. É para si mesmo, é para entesourar para si mesmo a riqueza. Então você viver pelo Evangelho, você parece que está se sacrificando, mas o Senhor Deus ele vai dar algo maior, algo melhor para aquela pessoa. Então neste mundo também, realmente as pessoas que sabem utilizar o dinheiro, o Senhor Deus dá mais dinheiro. Vocês sabiam disso? Em Lucas capítulo 6, versículo 30, o Senhor ele já disse que realmente se pedir, ele dar-se-vos-á. Então realmente nós precisamos dar, assim o Senhor ele nos dará. Realmente ele nos dará lá de cima dos céus. Como é que ele nos dá? Realmente ele vai balançar, ele vai apertar, pressionar, ele dá tudo que é possível. Então, antigamente, quando pegavam arroz para encher no saco, as pessoas balançavam, apertavam o arroz. Então, realmente, fala o quê? Então, quer dizer que realmente é dando, realmente dando mesmo, cedendo para a pessoa. Receba, leva. Então, isso é a palavra que o Senhor, ele já disse. Então, quando eu fizer o Senhor, ele me dá também. Quem tem a riqueza, realmente precisa saber utilizar muito bem essa riqueza. Então se ele utiliza errado, realmente todas as coisas do Senhor Deus vai abrir um buraco, como se tivesse aberto um buraco no saco e vai se perder todas as coisas. Então ele realmente precisa juntar para realmente futuramente. Então isso é ajuntando riqueza para si mesmo. Então isso é para si mesmo uma grande riqueza. É por isso que realmente as riquezas que você guarda para si, realmente eu falar, eu vou ajuntar muitas riquezas, eu estou me ajuntando para mim mesmo, enquanto eu estou vivendo no mundo vai ser isso, aquilo, eu estou vivendo para a glória do Senhor Deus, para a minha própria vontade. Não é assim, realmente precisa saber utilizar pelo Senhor. Não posso ficar segurando para mim mesmo. Então assim o Senhor ele já disse, que realmente futuramente, posteriormente, o Senhor ele irá nos retribuir para as coisas eternas. Então, em relação aos bens, essa temperança que nós devemos ter, eu estou pregando para vocês. Então, mas ainda tem muitas coisas para pregar. Então, porque é muito, muito importante. Então, essa pessoa, não importa se afeta assim, ou qual é o objetivo da vida, quais são os valores, para nós sabermos
É só olhar uma coisa simples. Como é que essa pessoa usa o dinheiro? Isso é 100%, é olhando para o dinheiro. Se uma pessoa que gasta o dinheiro em vão, a vida dessa pessoa é assim. Realmente o valor da vida dessa pessoa é assim. Então os bens que nós recebemos realmente são muito, muito preciosos. O tempo que nos foi dado também é precioso. Os bens que nós temos são preciosos. Então já que são tão preciosos, como é que nós devemos usar? Realmente isso é ter temperança. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, antes nós estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado. Antes nós vivíamos pelas coisas vãs deste mundo, seguindo a vontade e os desejos dessa carne. Mas o Senhor realmente buscou o nosso espírito. O Senhor nos deu a esperança eterna, nos permitiu a glória eterna. Nós agradecemos por toda essa grande graça que o Senhor tem nos permitido. Senhor, nós sabemos que o tempo que o Senhor nos permitiu está se passando rapidamente. Todo esse tempo que o Senhor nos permitiu, que nós possamos realmente guardar muito bem, preservar muito bem, para utilizarmos de forma mais preciosa diante do Senhor, para fazermos a vontade do Senhor, para que assim nós possamos viver uma vivência de dar glória diante do Senhor Deus. Que assim nós todos realmente, ao termos essa grande graça que o Senhor nos permite, que nós possamos utilizar de forma gloriosa, para a mão graciosa do Senhor Deus, para fazermos a santa vontade diante do Senhor Deus. Que nós possamos utilizar de forma preciosa, Senhor, que nós não percamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que em todas as nossas coisas nós possamos depender diante do Senhor Deus, seja as coisas carnais, que nós não vivamos conforme isso, mas para a vontade do Senhor Deus. Que nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus sem perdê-la. Que o Senhor Deus possa cuidar do nosso coração, a nossa vivência, em todas as coisas o Senhor possa nos conduzir e possamos dar os frutos do Espírito Santo, seja o fruto da temperança também, que o Senhor assim possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘.